Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é: quanto mais digitalizamos o atendimento, mais percebemos a necessidade do cliente humanizar a ação. Como fazer o balanço entre robotizar e humanizar? Perfeito. Tem o nome de quem fez essa pergunta? Foi o Ronei. Oi, Ronei, tudo bem? Ronei, isso é bem bacana que você colocou e acho que é justamente aquilo que a gente... Eu vou até colocar junto aqui um slide para responder sua pergunta no slide do próximo bloco, pode ser? Ixi, a gente já engata aqui. Vamos fazer o seguinte, você já responde a pergunta entrando no próximo bloco. Isso, é isso mesmo, é que eu vou te dou fazer. mais 15 minutos aí. Perfeito, que bom, ganhei. Então, olha lá, Então, vamos lá. Ronei, é o seguinte, como é que a gente faz para balancear, tá? Eu acho que é isso que você falou. O cliente, né, ele tem essa questão da questão do digital e ele busca por essa humanização. A grande diferença, de fato, e é isso que a gente cada vez mais traz para as empresas, é que assim, o que vai fazer com que o cliente perceba, né, o que fez com que aquela experiência fosse de fato positiva, não é só se o canal digital tem, né, X, Y, Z de possibilidades, de facilidades para que ele possa ser atendido, mas que ao longo desse atendimento, as interações que ele fez junto ao atendente, né, ao operador, enfim, a pessoa, ao colaborador que atuou com ele nessa jornada, conseguiu de fato trazer para ele essa percepção, essa experiência. Então, na hora de você dosar, o que as empresas, né, fazem em relação a isso é: eu tenho aqui, né, a infraestrutura, a tecnologia, mas eu preciso preparar essa equipe para que ela utilize isso de forma bastante positiva e para que ela não veja isso como um problema. Porque se eu tenho uma equipe que enxerga, né, a questão da digitalização como um problema ou algo né, temerário, enfim, em algum momento eu não vou conseguir encontrar esse equilíbrio. E aí o que você está me falando é o seguinte: eu preciso fazer com que as pessoas que estão ali, né, atendendo e lidando com a tecnologia no atendimento, fazendo essa questão mais híbrida, né, com o cliente, ela perceba que está na mão dela todo e qualquer ali, eu quero empoderá-la, na verdade, para poder mostrar. Só depende dela, naquele momento específico de interação, né, a percepção de qualidade e de experimentação positiva do atendimento a ser realizado. É claro, e aí a gente até vai ver um pouquinho mais para frente, eu ia falar também sobre isso, que o atendimento não depende só das pessoas para que ele seja 100%, né, a sua qualidade 100% positivo. Porque muitas vezes o que a gente fala é o equilíbrio está entre tecnologia, processos e pessoas. Eu acho que esse seria um trio bacana para a gente pensar no equilíbrio, até que você me perguntou. Porque eu tenho que ter a tecnologia que me favorece, eu preciso ter os processos e a capacitação da equipe, né, que se utiliza dessa tecnologia, e eu preciso, logicamente, ter as pessoas engajadas a esse processo para que elas possam melhor se utilizarem daquilo que a gente tem como infraestrutura. Com isso, o que a gente faz é, e até vou pegar o exemplo do que o Richard trouxe lá no comecinho, lá quando ele comentou: poxa, a gente teve essa ideia, a gente né, de fazer as lives, ele conversando com a Carol, pensando em tudo isso, e de repente nessa semana teve uma enxurrada, virou um commodity, vamos dizer assim, né? Virou commodity fazer live, o Instagram tá completamente lá congestionado, né, para você conseguir fazer acontecer, enfim. O que você precisa fazer é fazer com que o seu atendimento, a maneira como você conduz e como você se coloca na prestação do serviço, se diferencie de qualquer outro que ele possa passar. E que a plataforma digital e que a questão digital seja única e exclusivamente uma ferramenta que você utilize, que a companhia tem para essa proximidade junto ao cliente. O que eu estou querendo te falar é o seguinte: a gente tem aqui, né, todo um estudo feito pelo Joseph Pine, e aí a gente traz como um exemplo até o café, né? A gente fala do café como commodity. O café, ele, se você pegar ele, na hora que você colhe ele, pega a saca do café, a xícara do café custa ali 1 centavo, 10 centavos no máximo, você paga pela xícara. Com ele lá, acabou de sair do pé, você tem que moer, você tem que torrar, você tem que fazer de tudo para você poder utilizar. Quando você transforma isso em produto, atribui a ele a uma marca e você consegue fazer com que ele, de fato, na prateleira do mercado, ele vá para você poder utilizar e você conseguir, na sua casa, fazer o seu cafezinho sem precisar se preocupar em ter que torrar, moer e colher, ele já sobe um pouquinho de preço e você já paga nesse café
40 centavos a xícara, porque ele já virou um produto, tem uma marca, ele está pronto, ele está ali só para você ir lá na gôndola pegar e poder se beneficiar. E você paga esses 40 centavos porque você vê valor nisso, né? Não precisa ir lá fazer toda a plantação. A partir do momento que você transforma um produto, que você usa um produto, atribui uma marca, cria para esse produto ali uma necessidade, o produto ele facilmente pode ser copiado, né? Por qualquer que seja o mercado. Quando você soma a esse produto ali um serviço, que nesse caso, quando você me traz a sua pergunta, é aquilo que você faz para conseguir dar o equilíbrio entre o digital e o humano, eu já pago um pouco mais caro, né? Então, se eu vou num restaurante hoje almoçar, a gente colocou 5,50 aqui, ainda sendo legal, né? Se não for um café tipo um Nespresso da vida, enfim, você paga 5,50 no mínimo num cafezinho logo depois do almoço. E você paga, né? Porque você tá lá, você tá almoçando, a experiência é bacana, tá com os colegas, tá a fim de tomar um café, você simplesmente se rende a isso e paga esse valor. Então, para você fazer com que o equilíbrio aconteça, você não faça com que, né, o seu atendimento seja visto como algo muito robotizado e aí caia na commodity, né, que é aquela coisa de toda vez que eu ligo em tal lugar é sempre muito chato, porque ou todo mundo, né, é muito a coisa muito ali aquele script muito duro, né, muito impessoal e eu não consigo entender, não consigo me manifestar, não consigo de fato fazer com que as pessoas percebam aquilo que eu preciso, porque as coisas são muito quadradas e as soluções já estão muito ali teoricamente encaixotadinhas e eu não consigo fazer com que as pessoas percebam a minha real necessidade. Você começa a voltar para a commodity. Na hora que você começa, né, a trazer para as soluções aquilo que você tem, obviamente, como processo que te orienta, mas como possibilidades de acordo com a realidade de cada cliente, você começa a unir serviço e produto e você chega na experiência. Quando você chega na experiência, é o caso das grandes cafeterias gourmets que a gente tem, né? Hoje você chega a pagar 10, 12 reais para você chega a pagar 10, 12 reais para tomar um café, seja no Starbucks da vida ou qualquer outra cafeteria que você encontre e que você vai e paga mesmo. Porque ali você não está pagando nem só pelo produto, né? Você está pagando ali pelo quê? Você está pagando pelo ambiente, né? Pelo acesso do Wi-Fi grátis o dia inteiro, se você quiser, embora hoje a gente tenha isso em todos os lugares, enfim. Mas você está lá por uma série de razões. Então, o grande momento ali que faz com que a gente tenha, né, ali esse equilíbrio é muito mais mesmo do quanto que você, através da sua interação, consegue usar essa tecnologia para se aproximar do seu cliente e conseguir contribuir para essa experiência. Senão, se a gente se robotiza, se a gente se enrijece, né, diante do processo, a gente não consegue de fato sair, né, dessa questão. Certo? E quando a gente, né, pensa com esse olhar, Rony, que eu acho que é bem importante que você trouxe, a gente tem uma questão que é bem bacana, né, e que faz com que a gente pense o impacto que o capital humano tem no processo, né, o quanto que o olhar do consumidor ele realmente está cada vez mais crítico em relação à nossa atuação. Eu tenho aqui alguns dados, né, de uma pesquisa que eu queria só compartilhar com vocês, porque eu acho que ela é bem bacana, que ela fala o seguinte, em relação ao atendimento, tá? O olhar do consumidor, o que acontece? Ele fala o seguinte, a Glance, né, ela traz para a gente aqui uns dados, ele diz que hoje são necessárias 12 experiências positivas para você compensar apenas uma negativa. Agora, a grande questão é, será que o consumidor está disposto a te dar 12 chances, né, para você conseguir fazer com que ele, de fato, né, volte atrás e aquela experiência negativa que ele tenha tido se transforme em algo positivo? Então, com tudo que a gente tem, com todas as ofertas que a gente tem no mercado, uma outra pesquisa feita também mostra para a gente a seguinte informação. Peraí que não tá, deixa eu fazer entrar aqui. Peraí, aqui. Quem fala para a gente aqui agora é a Century, que um atendimento ruim faz com que 66% dos clientes, ou seja, mais da metade dos clientes, quando são mal atendidos, eles vão para a concorrência, que é a coisa da experimentação lá do café. Se aqui não tá legal, eu tenho tantas outras cafeterias para poder experimentar um café, se é melhor ou se é pior, não faz sentido eu voltar na mesma para poder saber se naquele dia o rapaz que me serviu não estava num dia legal e o atendimento não foi bacana por causa disso, ou se o café passou do ponto, enfim. Não, 66% já automaticamente resolvem que vão mudar de empresa e resolvem ali o seu problema. A outra pesquisa, ela mostra para a gente o seguinte, 74% dos consumidores estão dispostos a gastar mais com as empresas que oferecem um atendimento excelente.
E aí, falando para quem está, né, na área de vendas, propriamente dito, né, quando, até na live anterior, quando a Carol falou dos descontos, enfim, aqui a gente tem uma pesquisa que a American Express fez que mostra que, assim, olha, 74% está a fim de gastar mais, contanto que ele veja valor, né, contanto que, de fato, se ele sentir que ali foi diferente, valeu a pena, é diferenciado, ele vai gastar, ele vai pagar mais. Se ele não vê valor, ele volta lá para o commodity, aquele slide que a gente viu. Ele volta lá para o comecinho. E aí, se é igual, não muda nada, não faz sentido eu pagar mais caro. Aí, realmente, eu vou querer pagar mais barato. E o último dado que a gente tem aqui, que é pela Salesforce, ele fala para a gente que 64% dos clientes desejam comprar com as empresas que consigam atender as suas necessidades em tempo real. Lembra que a gente falou no comecinho que o novo consumidor, né, tem esse olhar de querer, né, eu quero que as coisas se resolvam, né, naquele momento, eu quero ter a satisfação imediata. Então, 74% dos clientes, segundo a Salesforce, querem suas soluções imediatas. A gente sabe que nem sempre isso vai acontecer. A questão é, mais uma vez, se nem sempre isso vai acontecer, a quem é atribuído né, a responsabilidade nesse momento do atendimento é quem está fazendo com que a relação ali, né, e a percepção do valor aconteça. Então, a gente precisa conseguir garantir que a partir do momento que o cliente, né, tem essa percepção de valor, que o grande ponto ali, né, de diferença são as pessoas. Então, a gente fala, né, que não é a tecnologia o grande ponto de disrupção, todo mundo fala, né? O grande elemento disruptivo, de fato, das empresas são as pessoas. Por quê? Não entender o cliente é que vai fazer com que os negócios sofram as maiores ameaças. Porque se hoje eu não estou satisfeito aqui, eu vou para o outro e resolvo o meu problema. Então, eu preciso fazer com que os colaboradores estejam cada vez mais engajados e cada vez mais percebam o quanto eles fazem a diferença. Eu acho que, né, para quem está nos acompanhando, que trabalha na gestão, para quem está na linha de frente, o quanto que, né, nós profissionais na linha de atendimento somos extremamente essenciais na cadeia de valor. Né, o quanto que, independentemente da estrutura, independentemente do sistema, do processo, do recurso que a gente tenha, né, a grande diferença para que a gente tenha uma cultura de excelência no atendimento, nessa transformação digital, são as pessoas. Né, o momento em que eu consigo, né, perceber que a transformação digital tem como fator crítico de sucesso o ser humano, ou seja, né, somos nós que fazemos a grande diferença, eu preciso entender como capacitá-los. Eu preciso entender o que ajuda, né? O que faz com que, de fato, eu consiga fazer com que a minha equipe se diferencie. E aí, tem até aqui um slide para colocar aqui para vocês, né? Para fazer essa pergunta, essa provocação, né? O que diferencia? Ou seja, qual que é o segredo dessas empresas quando a gente fala de excelência em atendimento? Entre outras tantas, né? Mas pegamos 3 aqui como marco. Quando a gente fala de um Nubank, quando a gente fala de uma Netflix, né? A famosa Disney, enfim, o que é o segredo do sucesso para a qualidade, né? E para que a gente tenha ali tantos bons cases contados para todas as pessoas que passam por ali. Não sei se alguém de vocês já foi atendido pela Netflix, precisou entrar em contato lá na central, mas assim, é show de bola. Né? A maneira como eles atendem, né? O atendimento, como acontece do começo ao fim, eles vão no passo a passo, enquanto você não está 100% tranquilo, né? Assistindo lá o seu seriado, tudo funcionando, eles não desligam, né? O telefone, fazem questão de esperar, né? O passo a passo, se deu certo, se não deu, numa linguagem super informal. Então, para cada um que você falar, com qualquer um que você falar na central, você vai perceber, claro, cada um tem a sua forma, mas é algo muito similar. O jeito Netflix de atender, ele é um jeito muito específico. Assim como quando você vai para Disney, ou quando você ouve alguém que já foi para Disney contar. Então, para quem não foi, para quem já ouviu falar, a gente sabe que o grande segredo aqui dessas empresas está exatamente na cultura daquilo de quem a faz. Ou seja, não adianta eu ter uma super estrutura, não adianta eu ter um super modelo de fazer as coisas acontecerem se quem está na linha de frente, né, não se engaja no processo e não acredita, né, naquilo que acontece. Então, eu trouxe aqui só esse slide, bem rapidinho aqui, porque eu acho que uma coisa que é bem importante para a excelência, e até, Rony, eu vou voltar um pouquinho lá, até na sua dúvida, uma questão super importante para a gente garantir esse equilíbrio, né, entre como é que a gente faz para garantir a excelência nesse mundo digital, uma coisa que é muito, muito importante, né, tem que estar muito claro para as pessoas o que elas podem fazer de fato, né, ou quais são as decisões que elas podem tomar.
né, com base em que elas podem fazer as coisas. Aqui eu não sei se alguém já chegou a olhar nessa informação, né, falando sobre as chaves, né, de atendimento da Disney. Qualquer funcionário da Disney, eles têm esses 4 elementos aqui para eles poderem tomar algumas decisões, ou seja, as alçadas, né? O que eles podem fazer para manter, que a missão deles é criar felicidade. E para criar felicidade dentro dos parques, eles precisam sempre levar em consideração esses 4 pontos. Quando o nosso colaborador, quando a pessoa que trabalha com atendimento tem certeza e tem né, o conhecimento daquilo que ele pode e o que ele não pode fazer, até onde ele pode ir, isso ajuda bastante também a garantir a excelência, porque eu dou para ele autonomia daquilo até onde ele pode chegar e de que maneira que ele pode fazer, para que naquele momento ele resolva, ou que ele pelo menos encaminhe, né, a melhor solução para o cliente que a gente tem em atendimento. Então, a questão de as pessoas estarem capacitadas, terem informação, né, e fazerem a coisa acontecer, faz toda a diferença. E aí tem, que eu acho que, né, fecha bem esse próximo bloco, uma grande questão. Legal. Se eu tenho estrutura, se eu tenho processo, se eu tenho as pessoas que teoricamente são capacitadas para fazer o que eu preciso, né, para fazer um atendimento de excelência acontecer, por que muitas vezes num cenário como esse, como a gente está falando de transformação digital, que ele é, né, contínuo, algumas pessoas ainda resistem a se transformar, ou a mudar, ou entrar nesse cenário de forma diferente, né, ao conseguir olhar o cliente de fato como, né, ali o centro daquilo que precisa ser realizado? A gente fala que tem 3 grandes questões. Uma delas, que é algo bem importante, é as pessoas saberem se aquilo que elas fazem é aquilo que elas gostariam de fato de fazer. Porque às vezes elas não fazem porque elas não querem. Né? Não é porque não, né, não acredita, não faz parte da crença dela, ela não se enxerga naquele papel, fazendo daquela forma, e aí, por mais que você capacite, por mais que você dê instrumentos, isso não vai acontecer. Tem aquele outro grupo, né, de pessoas que quer fazer, que acredita, mas que ainda falta, de alguma forma, alguma competência. Então, ela não sabe, ela não faz porque ela não sabe. Então, é aquele grupo que você tem engajamento, mas falta ainda conhecimento, habilidade ou algum tipo de atitude específica. E tem aquele outro grupo que, inclusive, assim, sabe fazer, né, tem a competência ideal para isso, mas é aquele que, assim, como às vezes não tem ninguém muito acompanhando de perto, faz de vez em quando não faz, né, aquela coisa, sabe igual o filho em casa, quando você fala que tem que fazer alguma coisa e que enquanto você não chama atenção, né, ele não faz, ele faz 2, 3 dias que você briga, chama lá, fica bravo, ele resolve, arruma o quarto, ali uma semana tá toda uma bagunça de novo, porque se você não fica o tempo todo, né, ali, olha, precisa fazer dessa forma, isso é bacana, isso é importante, se não tiver alguém incentivando por trás algumas práticas, algumas pessoas não fazem. Então, acho que esses 3 elementos aqui, eles são bem importantes para nos ajudar a pensar em soluções, como garantir a excelência no atendimento. A primeira delas é, deixa eu entender em que nível que a gente está, né? Onde que eu me encontro, onde a minha equipe se encontra, se eu que atendo diretamente, onde é que eu estou aqui, né, nesse cenário? Será que eu realmente quero permanecer num cenário como esse? Será que eu quero, mas não sei? Ou será que eu preciso de alguém que esteja ali comigo, né, me acompanhando e podendo me dizer o que eu preciso fazer e de que melhor forma eu faço isso? Eu não consigo ver aqui, Richard. Tem alguma pergunta que entrou para a gente? Senão eu vou falando aqui, se você não me brecar, eu vou embora, tá? Não, já está exatamente na hora dos 15 minutos aí para interromper. E eu ia te dar um depoimento. Você falou da Disney. Quando eu era adolescente, quando eu tinha 16 anos, eu trabalhei na Universal Studios, que é do lado da Disney, né? Tem o mesmo conceito, a mesma filosofia. E eu me lembro quando eu era funcionário lá, eles falavam para a gente, assim, eu era funcionário de... Eu trabalhava na atração do Homem-Aranha, botava as pessoas dentro tirando o brinquedo. Então, isso que eu fazia. Bem emprego de adolescente. Eu morava nos Estados Unidos na época. E aí eles falavam o seguinte, ó, qualquer cliente, qualquer pessoa que estiver no parque infeliz, você pode, até o valor da entrada, dar de brinde para ele. Então, se você vê uma criança chorando, você, funcionário, né, adolescente, que só opera a máquina, eu poderia dar sorvete, dar uma pipoca. Se alguém pegar uma câmera no brinquedo, poderia pegar, na época, eu tinha aquelas câmeras de tirar foto com rolo de filme descartáveis, podia dar uma câmera daquela, até o valor do ingresso, acho que era $70, $80 na época, podia dar de brinde. Então, isso entra um pouco no processo da autonomia para Perfeito. dentro de uma certa alçada, para promover uma boa experiência para o seu cliente. E aí entra até numa das perguntas que tem aqui,
que é como não robotizar o atendimento, como não robotizar a venda. Porque esse exemplo, essa alçada que a gente tinha, permitia a gente ser mais flexível. Então, não tinha tanta burocracia. Então, eu começo a próxima provocação perguntando isso. Como não robotizar a venda? Essa questão do não robotizar, eu acho que esse seu exemplo ajuda, inclusive, a gente a responder isso, né? Porque quando as pessoas elas conseguem ter um processo que é um pouco mais flexível na sua atuação, porque é lógico que quando a gente fala de atendimento, existe, entre aspas, o tal do script daquilo, como é que você precisa fazer, né? Como é que é o atendimento numa empresa que é diferente da outra? Olha, aqui a gente fala bom dia, como vai? Lá a gente fala, olha, seja bem-vindo, pode entrar, enfim. Né? É claro que tem o jeito de cada um fazer e isso, obviamente, cada empresa tem a sua identidade, a sua marca e, né, imprime isso na sua equipe. O que ajuda a não robotizar, muitas vezes, a gente conversa isso muito nas empresas, é justamente você conseguir trazer para dentro desse passo a passo da venda, vamos dizer assim, né? Alguns elementos que trazem a humanização mesmo, né, de aproximação. Então, assim, é claro que eu preciso abordar lá, pensando na venda, né, como você falou aqui, Richard, eu preciso abordar o cliente, né, eu preciso me aproximar do cliente, eu preciso trazer ele para perto de mim para começar ali o processo da venda. A questão a maneira como eu vou fazer isso, eu preciso imprimir nesse momento, né, a questão da humanização nessa hora é o que vai fazer com que a robotização fique de lado. Uma coisa é eu falar, olha, bom dia, Richard, seja bem-vindo, né, à nossa loja aqui, né, você pode ficar à vontade. A outra coisa é eu conseguir olhar para você e da mesma forma falar, olá, como vai, né? Como você chama? Oi, Richard, prazer, meu nome é Amanda. Já conhece a nossa loja? Olha, seja muito bem-vindo, fica à vontade, precisando de alguma coisa, eu estou aqui por perto. Eu estou fazendo a mesma coisa de uma forma diferente, mas aí eu preciso dar essa autonomia para a minha equipe. Né? Então, eu acho que essa questão da flexibilização, né, da atuação e da capacitação, porque não adianta eu dar flexibilidade se eu não capacito. Não adianta deixar as pessoas achar que o bom senso, né, de cada um vai fazer com que ele, né, faça da melhor forma se eu não direciono e se eu não capacito as pessoas. Eu acho que são duas coisas. Né? Fala. Eu vou trazer um exemplo dessa parte de como humanizar um pouco, a trazer experiência própria. Como eu não sou instrutor de vendas, eu não vou dar teoria e aula, eu vou trazer experiência. Eu já fui dono de uma rede de escolas aqui no Rio de Janeiro, a gente tem 11 escolas na área de inglês, e quando antes o meu irmão ficava à frente da escola, e aí meu irmão saiu do país, eu tive que assumir a escola de repente. E aí, quando eu fui para todas as unidades, o que eu percebi? Percebi que o atendimento era robotizado. Tinha um script do que a pessoa entrava, ela, olá, boa tarde, bom dia, sei lá o quê, oferece um café e sai metralhando os benefícios da escola, porque é a melhor escola, tal. E aí, eu fiz até alguns clientes ocultos e vi que era o padrão. Quando eu vi que isso estava acontecendo, eu falei, não, é a pior forma de atender. Então, o que eu fiz? Eu criei modelos para que as pessoas pudessem seguir. Falou, a primeira coisa que tem que fazer é uma apresentação. Então, coisa básica, sorriso, olá, bom dia, mas faça do seu jeito. Segunda coisa, você tem que perguntar, fazer perguntas antes de apresentar. E aí, eu dava vários tipos de perguntas e você ia levando a conversa conforme a pessoa ia sendo atendida e ia respondendo. Depois das perguntas, eu mostrava 2 ou 3 opções de resposta e como responder a cada tipo de pergunta. Falava, você apresenta de acordo com a dor da pessoa. Então, se a pessoa veio aqui falando que busca um curso de inglês, por exemplo, porque quer melhor qualidade, explore esses benefícios. Não precisa explorar outros benefícios, porque a pessoa está querendo isso. Então, de acordo com as perguntas, a gente tinha opções de resposta, opções de benefícios, que ia moldando a resposta até chegar na negociação de preço. Então, uma forma que eu vejo também é trabalhando essa parte de perguntar, trazer informação para moldar o seu discurso e não automatizar o seu discurso. Enfim, isso é uma experiência própria que eu tive e acabou funcionando muito bem. Os funcionários ficaram mais felizes, porque não tinha mais o roteiro, e acabou melhorando a performance de vendas. Não, e aí, Richard, isso que você falou faz todo sentido, porque é o que a gente estava falando. Você tem que flexibilizar, mas você tem que dar direcionamento.
né? Então, assim, olha, você continua tendo um passo a passo, sem ser um script, né, assim, mais engessado, mas você precisa abordar as pessoas de forma cordial, você precisa entender essa necessidade através de perguntas. Então, porque o que você falou, assim, eu acho que o grande fator crítico de sucesso que você trouxe aqui na sua fala, que foi super bacana, é essa questão. Não adianta você querer falar de 300 coisas que o seu produto ou o seu serviço tem de legal, se para aquele cliente só 2 interessam. Porque ele não vai ver valor nas outras todas que você falou. E ele não vai conseguir, inclusive, diante de um cenário de tanta opção, conseguir se focar naquilo que realmente seria a melhor solução. Então, na hora que você quer entregar excelência, acho que tem 2 palavrinhas que são mágicas aqui, tá? É o entender para atender. Né? Se você consegue entender o cliente, aquilo que realmente ele precisa, aquilo que realmente faz a diferença, entrega a sua real necessidade, você consegue atender e você consegue fazer com que ele saia de ali satisfeito e com o sucesso naquilo que ele veio buscar. Tem até aqui que eu queria mostrar, para aproveitar o seu gancho, essa tabela que eu tenho aqui, que ela mostra o seguinte, né? Eu vou até deixar aqui já o que era antes e o que é agora. Um atendimento excelente, e aí eu só pegando o seu exemplo, tá, Richard? Por isso que eu coloquei aqui já. É exatamente isso que você falou. Eu tenho que continuar, para eu sair do senso comum, né? Eu não vou só atender. E aí, quando você contou a sua história, antes era assim, todo mundo era, oi, bom dia, como vai? Entre, e vamos lá falar. Eu estava atendendo. Na hora que você fala, gente, olha lá, vamos entender o que ele precisa, vamos direcionar o discurso, vamos fazer um diálogo. Isso é um diálogo consultivo, né, que a gente fala, vamos dizer assim. Você cria um diálogo para você poder entender a real necessidade. Você tem um atendimento com muito mais cuidado, né? Você está olhando para aquela pessoa. Então, o seu foco deixa de ser só no atender. Não, eu estou lá para atender, mas atender com cuidado, para olhar para cada um. O conhecimento que eu preciso ter para fazer isso não é mais só naquilo que a minha empresa me ensina, que é o que você falou, não é só no meu script. Ah, olha, quando o cliente chega eu falo isso, aí eu tenho que entrar no sistema e pegar a informação tal, me dar o CPF, sabe aquela coisa? Não. Isso é óbvio que eu tenho que saber, mas eu tenho que ir muito além disso, porque nesse momento eu tenho que conhecer os desafios e necessidades dos clientes, que é o que você falou da dor do cliente. Eu tenho que saber o que ele quer, o que ele está querendo ali, como que eu posso solucionar. E aí, obviamente, que isso, né, acaba refletindo naquilo que eu preciso saber fazer e naquilo que eu tenho que fazer de fato. Então, se antes eu era muito mais ali, né, alicerçada no que a empresa queria e não muito preocupado com o cliente, era muito mais fácil eu agir, né, de forma reativa e cumprir o processo, certo? Eu fingia que eu fazia alguma coisa, o cliente também às vezes fingia que aquilo funcionava de alguma forma e a gente seguia a vida. Quando a gente passa para o lado da excelência, muda, né? Porque se eu quero, de fato, conhecer a dor do cliente para entregar a melhor solução, eu preciso não esperar que ele me diga de forma milagrosa qual é o seu real problema. Eu preciso me antecipar, né, aos problemas possíveis, inclusive, que possa ter durante, né, ao longo ali do atendimento. Eu preciso buscar não só cumprir o processo eu preciso também, mas eu preciso fazer isso satisfazendo a necessidade. E como atitude, eu tenho que ser muito mais dono daquilo que eu faço, né? Não é aquela história de que isso aqui não é comigo, então eu passo ele para outro departamento. Porque isso a gente vê muito acontecer, né? O cliente passa num departamento para resolver um problema, não, isso aqui não é comigo. Você passa lá na portaria tal e vai lá falar com fulano de tal. Aí o cliente vai, aí ele chega lá e fala, mas isso aqui também não é comigo não, é com fulano de tal. E aí, às vezes, o cliente fica num vai e vem, né? Isso pode ser presencial, isso pode ser via telefone, isso pode ser de qualquer forma, né? Qualquer canal de atendimento dentro com as empresas, e que ele se sente ali, na verdade, como mais um, no meio de um monte de gente, e não vê diferenciação, né? Não se sente especial. E o cliente quer se sentir especial. Então, hoje, né, para você conseguir fazer com que você saia dessa robotização, né? Você precisa ser protagonista das experiências. Você precisa querer protagonizar as experiências, você precisa querer buscar as melhores soluções. Independentemente, né, se naquele momento você tem todos os recursos que você gostaria de ter. Porque tem isso também, né? Às vezes a gente fala, poxa, mas eu não consigo fazer tanta coisa, tenho tanta coisa para fazer, mas falta gente no meu departamento, é muita gente para atender e pouca gente para fazer o atendimento. Existem, sim, alguns desafios que estão fora da alçada de quem atende, claro que sim. Né? E isso também, inclusive, tem que ser levado em consideração. A questão é, a maneira como você se comporta nesse momento vai fazer toda a diferença, mesmo que você não tenha 100% dos recursos que você precisa. E aí, só para
sedimentar isso que você falou, que eu acho que é super importante, o Richard, quando a gente faz isso, a gente deixa de se robotizar no atendimento quando a gente se pauta por uma essência, que tem o livro da Hora da Verdade, do Ian Calzon, que ele traz muito forte, né, uma frase que ele fala, olha, antes atrás de cada pessoa, a gente via um cliente. Hoje, atrás de um cliente, a gente vê uma pessoa. Né? Então, a partir do momento que eu enxergo a pessoa por trás do cliente, eu começo a enxergar de fato que existem coisas, né, que vão muito mais além daquilo que está aparente e que eu preciso levar em consideração. Você ia falar? Ótimo, perfeito. Temos algumas perguntas aqui, mas eu Pode vou falar. não sei o nome da pessoa, porque está como SW Comercial. É André Bastos. André Bastos. O André. Ele tem uma pergunta, eu vou pedir para ele fazer, e aí logo depois que você responder, já emendar no seu terceiro bloco, que eu estou vendo as outras perguntas aqui, a gente vai responder após o terceiro bloco de 15 minutos. Perfeito. Tá, é o Vamos lá, André. seguinte, a minha questão é... Acho que ela vai bem dentro do que vocês estavam falando aí, tá? A gente é uma empresa de desenvolvimento de software e a gente atende alguns segmentos de varejo que são frenéticos, assim, no uso, entendeu? Por exemplo, uma loja de bijuteria que está dentro do shopping que vende bijuteria de R$2, mas fatura R$1 milhão no mês. Sim, volume então, o mesmo, cara né? faz nota fiscal o dia inteiro, né? Nota fiscal. Restaurante, o cara atende na hora do almoço e, pô, vende 100 almoços num período muito curto. Então, uma situação meio frenética. E aí a gente tem o nosso suporte, né? Depois da parte da venda, tá? A gente já vendeu para esses caras e tal. Quando chega na hora do suporte, em muitos casos, nosso suporte não é robotizado, ele é totalmente humanizado. A gente só tem gente, o cara tem um script no começo, ele atende, o senhor é de que empresa, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é fulano de tal e tal, identifica quem é, mas em muitos casos, o nosso gargalo é mais psicológico do que de conhecimento, entendeu? Que execução mesmo, né? Sim, porque o cara tá muito pilhado. O cara parou de sair nota na impressora dele. Ele às vezes não sabe como que é para colocar o sistema em contingência. Ele se bate um pouco, o cara fica louco. O cara xinga, eles perdem a razão, entendeu? E aí para o funcionário que está lá do outro lado que é muito complexo. Então, o que a gente tem que fazer para isso não vai acabar, né? Mas para mitigar esse processo todo no cara que está atendendo, entendeu? Porque para a gente, esse é um dos maiores fatores de eu perder gente. Perfeito. Funcionário do call center, entendeu? O cara que não suporta mais aguentar alguém brigando com ele de um jeito batendo nele o tempo forte. todo, né? Exatamente. Só deixa eu pôr um último ponto aqui. Em muitos casos, o problema não é sistema. Em muitos casos, o problema é Receita Federal que cai. Entendi. E aí você meio que não tem lá muito o que fazer. Não vai sair, o cara aí tem que fazer uma série de discurso pro cara para ele entender o que está acontecendo. Entendeu? Sim. O que eu ia só para falar, a gente vai ter mais meia hora aí, provavelmente você vai ficar um tempinho respondendo, e aí a gente entra no último bloco, que vai até umas 18h15, 18h20, para a gente ter mais uns 10, 15 minutos de pergunta, tá bom? Beleza. Então tá, então pode responder o nosso amigo. André, eu acho que assim, isso que você falou é super comum acontecer em vários segmentos, né? Claro que é o que você falou, você está num segmento né, que pela complexidade ali, pela dinâmica do dia a dia é pesado mesmo. O que a gente conversa muito, né, principalmente quando a gente né, fala com as equipes que trabalham né, nessa linha de frente, dando suporte principalmente né, para os clientes, em qualquer que seja ali a área de atuação, eu acho que tem uma coisa que é bem importante. Acho que a primeira coisa que essa equipe precisa saber, e aí eu acho que isso é de fato o quanto que esse lado também da inteligência emocional, né, de quem está do lado de cá também, tem uma estrutura ali que é importante acontecer, porque quando ele entra na empresa, né, quando ele entende o escopo do trabalho dele, eu acho que tem 3 coisas bem importantes que podem ajudar bastante, que é o que você falou. Eu acho que é mitigar, eu acho que é dar uma aliviada no processo, uma vez que isso não vai se modificar. O cara vai continuar ligado berrando, ele vai continuar ligado desesperado para vocês, e como que a equipe vai lidar com isso.
Acho que a grande questão é, a primeira coisa é a equipe entender de forma bem assim clara, mas até trazer isso dela, né? Qual é o papel dessa equipe, né, na empresa? Assim, o papel no sentido de qual é o propósito da existência do suporte ali, né? Eles estão ali Uhum. para qual momento? De fato, eles estão para trabalhar um momento de contingência mesmo, né? Eles estão no momento, é igual o saque, né? Se o cliente ligou Uhum. no saque é porque alguma coisa antes não deu certo. Se ele chegou no saque é porque alguma coisa na cadeia anterior não funcionou, ele precisou chegar lá para fazer algum tipo de reclamação. Se o cara ligou no suporte, é porque na maioria das vezes ele está com algum problema e que ele precisa resolver naquele momento. E como a gente falou, as pessoas são imediatistas. Eu acho que uma das coisas a equipe precisa ter esse preparo mesmo mais de emocional, no sentido de que, assim, primeiro, você precisa ouvir o que o cliente tem para te dizer, ele, Sim, né, sim. ele vai estribuchar, e aí tem duas possíveis saídas, né? Porque não existe uma receita que a gente fale, puxa, se fizer isso vai dar 100% de certo É, para você. às vezes não vai dar certo. Porque as pessoas Às são vezes não vai dar diferentes, né? Então, às vezes, se eu faço com também. você alguma coisa que resolve, se for um outro cliente que me ligar na mesma situação, não vai resolver. Acho que a primeira Uhum. coisa, acho que é trazer isso para a equipe. Falar assim, gente, em primeiro lugar, as pessoas são diferentes. Então, a maneira como a gente trata um cliente talvez não vá funcionar se a gente tratar outro cliente da mesma forma. Né? A gente tem que entender com as pessoas com as quais a gente está lidando. São pessoas que exigem que a gente seja objetivo, que a gente seja mais relacional. Então, eu acho que entra um pouco ali. Eu acho que são clientes que devem ter ali uma recorrência com vocês, porque são clientes que vocês já venderam, então devem entrar em Não, a contato. gente tem, assim, só Né? para te explicar, assim, a gente tem uma empresa de SaaS, né? Então, os Isso. clientes são recorrentes sempre, Então, né? assim, Quase sempre os mesmos. já se conhecem, né? Então, como Uhum. você vai ter essa frequência, né, de contato, você já conhece o perfil daquele cliente. Né? O que você precisa fazer é, em algum momento, quando você percebe que naquele instante, aquela ligação, ela não é mais, você não consegue mais conduzir pela situação em si, porque a receita e o cliente às vezes não consegue ouvir que o problema não é com vocês, mas é com a receita. Às vezes você precisa colocar alguém ali para intermediar e, né, fazer com que saia da linha Geralmente de... eu faço isso. Eu faço É, isso, eu pego a ligação do cara e trago para mim. E aí converso com ele, né? isso, então assim, é entender até onde o operador consegue, né, lidar com isso, sem que ele também se indisponha com o próprio cliente, Uhum. porque ele vai falar com esse cara de novo, né, por isso que eu falei da Uhum. recorrência, né, o quanto que ele... E aí o grande cuidado é, né, legal, ele sai entre você, que está acima dele, né, que Uhum. aí é o risco que às vezes, dependendo de como a coisa segue, do cara querer só falar com você da próxima vez também. Sim, sim. Isso aí acontece Então, também. a grande questão é, a equipe tem que estar preparada para entender que assim, aquela questão do cliente não é com ele pessoal, é uma questão com o sistema, é uma questão com a receita, é uma questão com a situação que ele está vivendo ali. Naquele momento é ter empatia, é conseguir ouvir o cara e a partir do momento que você, né, depois que ele, né, desabafou ali, se você perceber que você tem ali a condição para dar seguimento ao atendimento, aí com bastante ali, né, também tranquilidade, você vai seguindo ali o passo a passo daquilo que pode ser feito, orientar o cliente da melhor forma possível daquilo que Uhum. pode ser realizado, né? Eu acho que aí o passar para você, mudar de operador é o extremo, né? Assim, em algum É, momento você não está exatamente. conseguindo conduzir. Mas se não, assim, acho que a principal característica desse operador, além do conhecimento, obviamente, né, do saber fazer a operação, é ter empatia por aquele cliente naquele momento, que é essa história, atrás do cliente tem a pessoa. Tem o Mas cara... e o, e o que eu posso fazer de pós pelo cara, pelo meu atendente, por exemplo? É, assim, Tá. essa questão quando a gente faz entrevista para contratar um cara novo, a primeira coisa que eu falo é isso que você falou para mim ali logo no começo. Tipo, você tá no suporte, vai ter problema, o cara vai ligar bravo e Sim, você já vai diz o ter que esse é, tipo de né? coisa. Eu já digo o que é porque o cara não entrar num lugar que ele acha que vai ser uma coisa e vai ser outra. Não é. Mas Olha, depois que aconteceu com esse cara, o que eu posso fazer para ele sempre? Por exemplo, que tipo de relaxamento, que tipo de coisa que você já viu que podem ser feitas sempre, entendeu? olha, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer, André, na verdade, após um atendimento como esse, chamar o colaborador e bater um papo com ele para falar, vamos lá, o que aconteceu? Como foi? Né, como Uhum. você conduziu? E você trabalhar mesmo nessa cultura do feedback, do entendimento, para poder falar, cara, olha que bacana como você conseguiu contornar desse jeito. Ou, olha, talvez Uhum. dessa forma a gente pode pensar numa próxima vez de uma forma diferente. Pensa como você faria se você tivesse entrado no lugar dele. Ao invés de você fazer, acho que essas conversas, elas podem te ajudar. Eu até coloquei na tela aqui agora
você deve estar vendo, Uhum. E mostrar para a equipe, falar assim, gente, tem coisa que realmente vai sair do nosso controle, né? Então, assim, Uhum. trazer para eles essa tranquilidade, isso vai acontecer. E toda Uhum. vez que isso acontecer, eu acho que é chamá-los individualmente mesmo para poder bater esse papo. Eu acho que não precisa pensar em ações, é bater esse papo mesmo. Falar assim, olha, isso que você Tá fez presente ali. O negócio é isso. conversar sempre. Falar, olha, isso que você fez é o que eu faria, Uhum. tá certo, é isso mesmo, segue a Uhum. vida. Ou não, olha, eu faria isso aqui diferente, tenta fazer isso a próxima vez. Eu acho que essa é a melhor forma de você conseguir conduzir, fazer com que as pessoas percebam que existem desafios que, nesse momento da verdade com o cliente, estão além da nossa alçada. E que a gente vai precisar lidar com eles da melhor forma possível. Não, ok, beleza. Beleza? Tranquilo. E aí eu tenho, na sequência do que você me falou, e aí, Richard, para a gente entrar no último bloco, né, que a gente estava comentando aqui, quando, né, pegando esse gancho aqui do André, eu acho que, né, num atendimento, a gente tem situações como essa que ele contou, que são bem críticas ali, né? Eu acho que é a gente conseguir mostrar para o nosso colaborador ou para quem está ali na ponta fazendo atendimento e tem duas posturas possíveis de se adotar. Ou a gente é super reativo à situação, né? E assim, vai fazer parte do problema, vai chorar junto, vai, né, sempre buscar ali uma justificativa para aquilo que não fez ou que não deu certo, vai tentar empurrar para o ombro do outro, né? Vai falar, olha, pô, isso até daria para eu fazer, mas vai dar um trabalhão, então, ó, passa para frente, não vai dar certo, não vai rolar. Eu posso adotar essa postura, né, mais reativa e ficar, né, para quem é mais das antigas, lembra da hiena do Hard, do desenho? Ó céus, ó vida, ó azar. Ou eu sou protagonista, né, daquilo que eu faço e realmente tomo a rédea, né, tomo frente à situação e busco a solução para o problema. É um problema assim, é difícil, mas é possível de ser resolvido e vamos para cima, vamos ver de que maneira eu posso fazer. E aí, André, é onde entra o papel da liderança mesmo, né? O cara tem essa postura, ele vai, ele faz, mas ele precisa desse acolhimento em algum momento para ele falar assim, cara, você está no caminho super certo, mas assim, a estrada ela tem, né, esse caminho que às vezes é mais tortuoso mesmo, mas continua fazendo desse jeito porque você está fazendo da maneira mais bacana. Acho que o reconhecimento nessa hora faz toda a diferença, faz com que as pessoas percebam que elas estão ali, né, fazendo o melhor que elas podem naquele momento. E aí eu acho que, para a gente entrar, né, no nosso último bloco, a partir disso que a gente estava conversando, a grande questão é o que a gente pode fazer, então, para garantir essa melhor experiência. Né? Até vou pegar o que o Richard falou lá atrás, do exemplo que ele deu da escola dele. É realmente, primeiro, a gente tem que identificar a real necessidade, a gente tem que fazer pergunta, a gente tem que entender, a gente tem que conseguir atender de acordo com a necessidade que o cliente nos traz. Se a gente tivesse que deixar para vocês, olha, algumas dicas, né, ali, poxa, o que a gente pode fazer? Se eu tivesse que, hashtag fica a dica, vamos dizer assim, né, como garantir a excelência no que a gente chama de momentos da verdade, e momento da verdade é qualquer momento que você esteja junto ao cliente, ali no dia a dia, qualquer né, instante que você tenha contato, seja presencial ou não, né, eu diria para vocês o seguinte, acho que tem aqui, né, 6 pequenas dicas daquilo que a gente pode fazer, que é fazer da seguinte forma. Deixa eu só conseguir. Peraí, que não compartilhou aqui, só um minutinho. A primeira coisa, eu acho que aí tem um pouco desse olhar, né, do jeito de cada empresa fazer, obviamente, mas assim, sempre, né, abordar os clientes com simpatia e cordialidade, independentemente da situação. Eu acho que quando a gente fala de humanização, o que diferencia a gente da máquina é muito voltado a isso, né? O quanto que a gente consegue trazer calor ali na relação, o quanto que a gente consegue garantir uma comunicação empática. Então, coloque-se no lugar do cliente, tente, né, mais ou menos se encaixar no mundo dele para poder perceber, se você tivesse uma situação similar, como é que você, né, se veria nesse momento. A gente fala que se colocar no lugar do outro às vezes é algo, né, até muito, né, difícil de ser alcançado, mas se aproximar do mundo do outro é possível. Então a gente tentar calçar o sapato dele mesmo para a gente poder tentar imaginar como que seria nesse momento. Uma outra dica é, a gente tem que ter clareza nas informações que a gente traz para as pessoas, tanto para o colaborador que vai levar para o cliente, né, como para o cliente, no cliente final. Então, as pessoas precisam ter muito claro aquilo que tem que ser feito. Então, se eu quero uma equipe que tenha um atendimento de excelência, para quando chegar na vez dele atuar, ou seja, quando for a vez dele, né, brilhar no palco junto com o cliente, ele de fato faça acontecer, ele tem que saber muito bem aquilo que se espera sobre o papel dele. Assim como o cliente, para ficar muito satisfeito e conseguir se beneficiar do atendimento, tem que ter muita clareza e transparência na informação. Outra dica é,
as pessoas precisam se responsabilizar pelo atendimento do começo ao fim. Eu acho que a gente fez vários projetos aqui dentro da Posiciona que falava de excelência no atendimento, e esse é um ponto que apareceu em praticamente todos. O quanto, quando as pessoas tomam para si a responsabilidade da solução, mesmo que não seja ela que vá solucionar, mas se chegou nela o problema inicialmente, ela precisa acompanhar do começo ao fim para saber, mesmo que eu encaminhei, eu preciso em algum momento ir lá na área que eu encaminhei e falar, e aí, deu certo, resolveu, tá tudo certo com o cliente? Maravilha. Eu preciso me responsabilizar pelo resultado geral. Eu preciso tornar a relação humanizada. E aí, com tudo que a gente foi falando aqui, né, ao longo do nosso encontro, com essa questão mesmo do quanto eu não me robotizo, do quanto eu entendo, do quanto eu investigo, do quanto eu faço perguntas, quando lá o Marcos falou, quanto realmente eu consigo entender o contexto para entregar a melhor solução. Isso é humanizar a relação e, obviamente, buscar soluções. Né, entender de que maneira eu consigo entregar, que não seja de forma imediata, mas que seja uma solução que também faça com que o cliente perceba que ele foi sim atendido na sua necessidade e que a gente tenha, por fim, satisfação em servir. Né? Para eu garantir excelência em atendimento, eu tenho que ser feliz fazendo aquilo. Né? Uma equipe de prestação de serviço precisa gostar de servir. Né? Se você não se sente... Lembra que a gente falou, né? Eu não faço porque eu não gosto, porque eu não me reconheço, ou porque eu não sei, ou porque não tem alguém me incentivando. Se eu acho que o meu papel não é servir, e eu acho que dessa forma, né, eu não consigo contribuir, talvez eu esteja no lugar errado. E é bacana quando eu descubro isso, inclusive, né? Porque isso faz bem para mim e para quem está ao meu redor. Então, para eu conseguir fazer com que esses momentos da verdade, de fato, tenham, né, bons resultados, eu tenho que ter satisfação em servir. E aí, gente, né, eu acho que duas coisas essenciais. E aí, volto para o André, né? Na angústia dele lá. André, é sempre assim, gente lidando com gente, o tempo todo. Né? É a gente lidando com a nossa gente do lado de dentro, assim como a nossa gente lidando com o cliente, que é a gente do lado de fora. E aí, em relação, né, quando a gente olha para esse mundo cada vez mais digital, eu acho que a nossa diferença, ela está realmente no momento que a gente tem a oportunidade de estar junto com as pessoas. E aí essa frase do Jung, para mim, reflete exatamente, né, a essência do que a gente conversou aqui ao longo aí do nosso encontro, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Né? Então, de fato, acho que a grande diferença e o que vai dar aquele ponto de equilíbrio lá no comecinho que o Ronei me perguntou também, é justamente você saber que quando você está lidando com pessoas, pessoas são pessoas. Né? E que você está falando com alguém que é alguém como você, e que espera que seja percebido, né, como uma pessoa e não apenas mais um número, mais uma estatística, mais um cifrão, mais um resultado dentro aí das suas metas a serem atendidas. Ok? Chad? Oi, vai lá, Ronei. Você levantou a mãozinha aí? Oi, boa noite. Legal, foi mais do que completa a tua apresentação. Obrigada. Fiz uma rabiscada aqui, viu? Legal. Fui rabiscando aqui um monte de coisa. Sobre o que você falou de gente, você vê, a gente está enfrentando um momento terrível agora, né, com relação a tudo isso que a gente tem passado. E um desafio para quem vende agora é um desafio, porque assim, você não pode perder a sensibilidade de tudo que as pessoas estão passando, né? Com todos os sentimentos, os piores possíveis, infelizmente, juntos no mesmo momento, né? E a gente tem que trabalhar a venda. Eu, por exemplo, não continuo trabalhando a minha venda, mesmo em casa, continuo trabalhando. Sim, nós também. Exatamente, todos nós, né? Então, assim, o que é muito legal o que você falou é o seguinte, a gente tem que inserir nesse quadro, e não é por causa disso, e não é nada estratégico, que seja muito claro. Essa coisa de gente cuidando de gente é justamente isso. Né? Em que momento você fala de venda para alguém que está passando a situação catastrófica que todos nós estamos passando? Né? Se você não conseguir inserir nesse quadro a sensibilidade natural, não estratégico, mas natural, de sentir do outro lado também o que a pessoa está passando, você possivelmente começa, como é que se diz? Entrei errado, né? Entrei no momento errado, resposta errada, pergunta errada. Então, assim, a gente tem que ter a sensibilidade também de trabalhar isso, porque, acima de tudo, por mais robotizado, por mais digitalizado que estejam todos os processos, é natural que seja assim, o fator humano acaba sendo fundamental nisso, né? É fundamental nisso. E que seja natural, né? Porque se alguém quiser trabalhar isso como estratégia, com certeza vai dar com o burro na água, porque vai aparecer, logicamente. Não é verdade? Claro.
A Carol fala bastante isso, né? A Carol Manciola, né? Nossa CEO, que essa fase que a gente está passando agora, ela vai passar, mas a sua reputação vai ficar. Né? Então, a maneira como você conduzir esse processo vai fazer toda a diferença. Né? Eu estava conversando hoje com uma amiga minha conhecida que é vendedora, trabalha no varejo da indústria farmacêutica, eles são todos de casa, enfim. E ela estava nesse dilema, porque ela fala, putz, eu preciso, né, faturar, mas é lógico, as farmácias não estão comprando, porque os clientes não estão entrando, quem vai na farmácia só quer álcool gel, luva e máscara hoje, né? Quanto muito uma dipirona, paracetamol, que é o que está todo mundo usando. E ela falou, como que eu faço? Né? Eu tô com umas campanhas muito legais, muito bacanas de produtos que são de alto giro e tal. Eu falei, olha, o que você precisa, se você entende que são realmente produtos que têm alto giro e que você está com campanhas bacanas, que não é um produto que vai vencer, enfim, é mostrar para o cliente que o que você quer agora não é bater a sua meta. Embora você vá bater a sua meta fazendo a venda, mas é você conseguir aproveitar esse momento e estruturá-lo para que quando essa rotina voltar ao normal, ele possa estar preparado e que ele aproveite, inclusive, esse momento, né, na baixa da venda para conseguir ter ali uma compra em volume que lá na frente para ele faça a diferença na venda, na sua margem. Então você precisa mostrar para ele o benefício que ele vai ter depois. E não apenas porque você precisa vender o seu, porque você precisa bater a sua cota. Porque é isso que você falou, Rony. Eu acho que né, realmente a gente está num momento muito difícil, acho que é uma realidade para todos os mercados, né, para a gente também, a gente está aí se reinventando, né, todos os dias, mas a gente precisa entender dessa forma, exatamente. A gente lidando com gente, como que a gente faz para conseguir conciliar, né, com você, uma pessoa que você nunca falou na vida, você vai ligar para falar, olha, eu tô aqui, vou te oferecer um treinamento online, que agora eu sei que sua equipe está aí confinada também, você nunca nem acessou esse cliente, né, numa gestão de crise como essa, você vai ofertar para ele uma coisa que ele não sabe nem quem é você. Né? Então, eu acho que volta aquilo que a gente falou lá atrás. Né? Se você não entender, não conseguir olhar para o cliente como alguém que está por trás daquele personagem e que tem as suas dores essenciais, talvez você não consiga, de fato, criar uma relação de excelência e que te tire do commodity. Aí você vai ser só mais um, você é um fornecedor qualquer como o outro. Né? Para você não ser um fornecedor qualquer como o outro e ser, sim, uma equipe de excelência no atendimento, você precisa se dispor, né, se mostrar como alguém que, de fato, entende a realidade e busca ali, de fato, compreender qual é o contexto para o melhor momento e a melhor solução. Um bom exemplo é até esse workshop, não é? A Posiciona uma empresa que vende treinamento de vendas. A Sim. gente vende tecnologia de ensino à distância. Então, a gente falou, ó, não é o momento da gente agora sair fazendo treinamento presencial. E mesmo quando a gente olha para o ensino à distância, as empresas estão com caixa curto. Então, claro, a gente consegue fazer alguma coisa bacana para que, sabe, o momento não é da venda, o momento agora é reputação, é dar conteúdo, é ajudar os outros, porque depois, lá na frente, quando o momento de vendas voltar, a gente pelo menos fez a nossa parte durante esse período. Então, perfeito. por exemplo, esse workshop aqui gratuito, onde a Amanda está dando aí muito conhecimento que muitas empresas pagam muito dinheiro para ter. E a gente está fazendo isso 100% de graça, porque a gente sabe que isso é o momento e vocês precisam de ajuda e a gente também está, e um ajudar o outro. A Amanda falou, o momento passa, mas a reputação fica, não é? A gente, desculpe interromper aí vocês, mas a gente entrou no mesmo molde que vocês aí, vamos assim, né? A gente passou a não a vender exatamente os sistemas, porque em conversa com a agência de publicidade, a orientação também foi nesse sentido. Não adianta você ligar para o cara para vender o sistema agora. Ninguém está querendo tirar o dinheiro do caixa. É um momento muito complexo, né? Mas a gente está entregando conteúdo e mostrando como que ele pode analisar o que está lá dentro do sistema para tornar a empresa dele melhor para depois. Então, a gente está tentando ir por esse caminho também, né? Ótima contribuição. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, que a gente tem mais uns 7 minutinhos, que eu achei uma ótima pergunta aqui da Renata. Sou representante de uma marca de roupas. Percebo que a maioria dos vendedores das lojas que atendo são desmotivados. Não valorizam a sua profissão. São vendedores por falta de opção, porque outra oportunidade não deu certo. Sempre tento motivar porque amo ser vendedor e tenho
super orgulho disso. Mas como vender essa ideia? Melhor as colaboradoras de lojas para que elas amem atender e melhorem essa humanização? Tem algo além da capacitação? É Renata, né? Renata. Ah, legal. Renata, adorei a sua pergunta. Também. Esse é um dilema legal, né? Porque, de fato, quando a gente fala de conseguir vender para as pessoas a ideia de, né, quanto mais você for humano nas suas relações com os clientes, mais resultado você vai ter com isso, né? E aí, inclusive, talvez a sua desmotivação ela passe a diminuir com isso, porque você vai começar a perceber que você vai ter muito mais resultado do que você tem hoje. E aí você até coloca, né? Será que tem mais só capacitar as pessoas resolve? Então, eu acho que tem uma coisa muito legal. Eu não sei se você tem uma teoria do Simon Sinek que chama Golden Circle, né? O círculo dourado, que é bem legal. E ele fala o seguinte, ele fala pra gente que, sim, a capacitação faz a diferença, né? Claro, as meninas estão preparadas no campo da venda, mas essa questão da motivação, ela tem muito mais a ver, inclusive, muitas vezes, com a percepção do porquê que você tá lá, né? Qual é o seu propósito de estar ali fazendo aquilo que você faz, né? O porquê que você faz o que você faz, da maneira como você faz. Então, a questão é entender hoje qual é o grande ponto da equipe que faz com que elas sejam desmotivadas. É o quê? Não bater meta? Ou é achar que as metas que hoje existem são metas que, sei lá, vão além daquilo que elas entendem? Acho que o primeiro ponto é entender onde é que está essa desmotivação, né? Não sei se você já fez, enfim, esse levantamento, mas onde está essa desmotivação? Se é uma coisa que é muito individual, ou se é individual que se propaga, porque tem isso também, né? Às vezes você tem no grupo um ou dois mais desmotivados, mas que são pessoas que têm uma super influência sobre o grupo e que de alguma forma acabam, né, propagando ali meio que esse um pouco esse cenário, e aí as pessoas acabam entrando meio nesse barco sem muito saber por que elas estão, e aí esse nível de produtividade cai mesmo, né? Porque aí, quanto menos eu me coloco de prontidão ali, né? E me coloco disponível ao cliente para poder atendê-lo, fazer algo muito mais ali, né? Profundo em termos de conhecimento para entregar a solução, a chance de ter sucesso na minha venda ela é muito menor. Eu posso até vender, mas eu posso vender muito menos ou vender com menos qualidade do que se eu tivesse feito uma venda onde eu me empenhasse, né? Muito mais. A gente até fala que tem um paradoxo entre esforço e resultado. Às vezes, né, meu nível de esforço para vender ele é baixo e eu tenho resultado, certo? Mas talvez se eu tivesse feito um esforço de forma diferente para ter um resultado ainda maior, a minha produtividade poderia ser diferente disso e o meu resultado melhor. Consequentemente, eu ficaria mais feliz em algum momento e ficando mais feliz, a minha motivação em algum momento talvez também se modificasse. A grande questão é saber se as pessoas estão ali fazendo aquilo que elas gostariam de fazer. Isso é por mais que pareça meio clichê, tá? É isso. Porque se eu não estou ali fazendo alguma coisa que eu gosto, você pode capacitar, você pode fazer o que você quiser e a pessoa não vai se motivar, né? Para ela não tem sentido fazer aquilo que ela faz. Então a grande questão é qual é o sentido, né? Qual é o sentido de eu estar aqui fazendo isso? E acho que você entender na equipe individualmente qual é o motivo pelo qual as pessoas se comportam dessa maneira. Eu acho que não tem nada muito pronto não para responder, mas a questão se as pessoas estão ali acreditam nas possibilidades, o que está impedindo, né, para que elas façam isso? O que as impede? Aí lembra aquilo que a gente falou ali atrás, né? Eu não acho que eu não quero fazer isso, eu não sei fazer isso, ou eu acho que eu sou menos acompanhada do que eu deveria. E aí a gente, como gestor, né, isso volta para a gente mesmo, essa reflexão. Entender o que acontece, porque às vezes também está nas nossas mãos, né? Compreendendo esse cenário, aí a gente consegue, inclusive, direcionar. Poxa, esse aqui é mais conhecimento, aquele cara ali, talvez entender que esse lugar talvez não seja mais o dele, ou fazer com que ele perceba que ele pode ser muito mais daquilo que ele vem apresentando, enfim. Então, isso é uma questão que ela é muito individual. Mas eu iria um pouco para esse lado, de entender qual é o cenário mesmo e o que está impedindo as pessoas de serem melhores do que elas são hoje nesse momento, né? Ou que delas colocarem o melhor delas ali no dia a dia do atendimento. Legal, ótimo. Ótima resposta. Respondeu muito bem. Pessoal, está na nossa hora aí, a gente tem mais 2 minutinhos. Vou pedir para a Amanda
dar um encerramento aí, mas também quero agradecer a todos pela participação. Foi 1h30 muito rica, muito conteúdo, muito aprendizado. Espero que você esteja aproveitando. E também falar que o Ivan está aí, já com seu vídeo, dá um Tá tchauzinho. lá, já prontinho, né, Ivan? Daqui a 1 hora, ele entra às 7h30 para falar de vendas no varejo. Eu vou, ô Richard, Oi, Ivan. eu vou mudar o fundo na hora que eu for falar, porque essa churrasqueira aqui atrás vai acabar abrindo apetite na hora do jantar, entendeu? É verdade. Pensei que você ia falar que você não ia ficar de bermuda, né? Eu sei que você só está de blusa, bermuda e chinelo, igual o William Bonner, mas não tem problema, não. Você escutou eu falando essa piadinha hoje, cara? Não. Eu falei exato. Eu vi você de blusa social em casa, falei, óbvio que está de bermuda, né? Eu falei hoje isso, que antigamente os Trapalhões faziam essa piada com o Cid Moreira, de que ele apresentava de paletó, mas estava de bermuda ou de samba-canção. Mas não, eu vou ficar arrumadinho pro pessoal. Pode voltar às 7h30, galera. Pelo menos a piada de que você tem que arrumar o cabelo não precisa, né? Eu fiz... verdade. Eu já coloco o fone aqui para ver se desvia a atenção. Então tá, pessoal, vou deixar aí encerrar e agradecer a todo mundo. Bom, gente, então, em primeiro lugar, obrigado, Richard, também aí pela parceria. Obrigado, pessoal, por vocês terem participado. Eu acho que faz toda a diferença quando a gente consegue fazer essa interação e ter a participação de vocês. Acho que no momento como esse a gente precisa disso, né? Eu acho que cada vez mais se conectar com mais pessoas. A gente tem falado bastante isso aqui. Acho que a gente não... há tempos que a gente não ficava tão conectado como a gente está agora nesse tempo de isolamento. A gente se fala muito mais, faz muito mais reuniões, milhões de lives acontecendo, enfim. Então, queria agradecer a participação e a presença de vocês, convidá-los aí também para a live do Ivan. E aí eu queria só terminar com uma pergunta que eu acho muito legal, porque é para a gente refletir, né? A gente sair daqui e refletir, fazer com que a nossa equipe reflita também sobre isso, que ela vem de um livro do Mário Sérgio Cortella, que é o Viver em Paz para Morrer em Paz, né? O Paixão, Sentido e Felicidade, caso vocês já tenham lido. Que é se você não existisse, que falta você faria? A gente se fazer essa pergunta. Se a gente não existisse, que falta nós faríamos? Né? Ela saiu da tela, peraí. Perdi ele aqui, só um minuto. Aqui. Eu acho que essa é uma reflexão importante quando a gente fala de excelência no atendimento e de diferenciação em relação à tecnologia. Porque se realmente a gente não consegue deixar saudade, vamos dizer assim, no ambiente em que a gente está, se as pessoas não veem diferença da nossa presença, é porque realmente a gente não está conseguindo fazer a diferença. Então, quando a gente fala de excelência, a diferenciação está sempre presente. Então, esse livro eu acho ele super bacana e, para mim, essa frase, eu acho que ela é algo que faz com que a gente saia do nosso encontro aqui pensando bastante sobre isso, né? O que a gente pode fazer cada dia mais que possa ser algo de impacto na vida do outro, né? Eu acho que isso, acho que isso vai para a vida toda da gente, né? Não é só no trabalho, não é só no dia a dia profissional, acho que é para a vida pessoal. O que a gente pode fazer? Que se amanhã ou depois alguém perguntasse, né? Sobre você, falaria o que você gostaria que elas falassem sobre você se você não estivesse mais aqui. Tá certo? Perfeito, obrigada. Tá ótimo. Boa Fechou noite para todos vocês. Obrigado, Obrigadão. pessoal. Daqui 1 hora estamos de volta aí. Esperamos vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Até logo. Boa noite.